Chico, com relação à Comissão da Verdade, já que estamos falando em punição, há vozes clamando, quer dizer, inclusive com muito respaldo na imprensa, por imparcialidade. Quer dizer, considerando tudo que o Estado fez com relação aos direitos civis, a vidas que foram pedidas, quer dizer, é possível tratar a Comissão da Verdade hoje com imparcialidade? Não. E o que tu esperas dela, que ela... Eu espero que ela aponte aqueles que abusaram da autoridade que uma ditadura lhes conferia para apontar à sociedade quem eles foram. É isso que eu espero. Acho que a Comissão da Verdade, o Brasil, na verdade, é o último... Mas, embora ela não tenha esse poder, quer dizer, tu esperas que eles sejam punidos, quer dizer, que os responsáveis sejam punidos? Não pela Comissão da Verdade, que eles não têm poder de punição, mas eles devem apontar e devem esclarecer certos pontos obscuros. Aliás, são muitos pontos, né, na triste história do período ditatorial brasileiro. Achei um exagero que colocassem de 46 até hoje. Isso foi uma colher de chá para desviar o foco. Na verdade, não tem que investigar nada antes de 64. Antes de 64, passou-se um processo democrático com seus problemas, com seus defeitos, mas respeitando-se vontade popular. Não nos esqueçamos que Vargas foi deposto em 45 e voltou em 50, eleito pelo povo. Quer dizer, havia a UDN, que era o partido de direita, criticava pesadamente, mas foi um processo democrático, como ocorre em qualquer democracia. Agora, Chico, professor, desculpe. Diga, meu nome de guerra é Chico. Professor, pelo menos um membro da Comissão da Verdade disse que deve ser investigado os chamados dois lados. Vê também o caso dos atentados que foram feitos por organizações armadas terroristas. O senhor concorda com isso ou não? Não concordo, não por uma razão, porque isso é, de novo, uma manobra diversionista. Quer dizer, o Brasil está sendo o último a tomar essa posição. Outros países que tiveram ditaduras ferozes, como a brasileira, já procederam todos vocês sabem, não sou eu que vou ensinar. A Argentina puniu ex-presidentes da República, o que é uma façanha que deve ser creditada à sociedade argentina, a força que ela deu a esses processos. Quer dizer, o Brasil é o último, só faltava ele. Não é? O outro lado deve ser julgado pela Justiça Civil. Não é para deixar ninguém do lado de fora, mas não especificamente essa Comissão da Verdade. Essa Comissão da Verdade foi criada, a meu modo de ver, com o objetivo de esclarecer os crimes da ditadura, não é? E os outros que cometeram crimes devem ser julgados pela Justiça Civil, que tem meios e modos de fazer aqueles que cometeram crimes, na verdade. É uma tarefa extremamente difícil, porque numa luta é muito difícil dizer quem atirou a primeira pedra. Mas é possível fazer, se a sociedade tiver valor para fazer isso, será um serviço que o Brasil pode, de forma tanto grandiloquente, até prestar à civilização. A Argentina fez isso, o Chile fez isso. Subjetivamente, o senhor esteve preso aqui 50 dias em São Paulo, 50 dias lá em Pernambuco. O senhor apanhou, o senhor foi preso ilegalmente e foi torturado. Como é que o senhor vê isso subjetivamente? O senhor gostaria de saber o nome das pessoas que o prenderam e torturaram? O senhor tem algum ímpeto de vingança em relação a elas ou não? Nenhuma, mas eu sei quem me torturou.
E não vai atrás? Eu não. Acha que o Estado deve ir? Acho que o Estado deve ir. Podíamos convocar um esculacho? Hã? Convocar um esculacho contra esses que te torturaram? Não, acho que o Estado deve ir atrás. Comissão da Verdade, se quiser meu depoimento, eu dou. Eu sei quem foi. Quem teve essa triste experiência sabe que dentro da cadeia todo mundo sabe de tudo. Professor, o senhor requisitou a indenização. Não. O que o senhor acha de, aqui no Brasil, ter ocorrido primeiro essa indenização às vítimas e depois essa apuração da verdade? É outra manobra diversionista. Quer dizer, a minha tortura não vale um tostão. Quer dizer, ela só vale se tiver sido sofrida em nome da liberdade. Dinheiro não paga isso. O senhor poderia dizer o nome das pessoas que o torturaram, professor? Posso. Quem são? 2, pelo menos, eu me lembro. Eram delegados, José Coco e o outro, que tem o nome do ator, Francisco Coco, Em São Paulo? em São Paulo. E o senhor sabe o que foi feito deles ou não? Não, não sei. Sei que o José até foi promovido numa dessas promoções que o governo do Estado faz. Em Pernambuco o senhor não passou por igual sofrimento? Não. Não porque porque nós estamos no Brasil. Eu era de Pernambuco, era bastante conhecido, como ocorre em famílias numerosas, meu irmão era militar. E foi ele que me tirou das garras do Álvaro da Costa Lima, que era conhecido Conhecidíssimo? Hã? Conhecidíssimo, Alvinho. Alvinho. Era conhecido como aquele que comia fígado de comunista. O Álvaro da Costa Lima, ele era parente de Dona Sussu, que era mulher do governador, foi governador de Pernambuco, Joaquim Francisco Cavalcante. Cavalcante é uma velha oligarquia corrompida e prolífica. Tem Cavalcante por todo lado do Brasil. E tem cavalgado também, né? Eu sou Cavalcante e cavalgado. Professor, se o senhor permite. Eu não fui torturado em Pernambuco. Em Pernambuco. Por essa razão, porque no momento em que minha família soube da minha prisão, o meu irmão, que já morreu, foi e me tirou. O senhor falou um pouco antes do Lula, que quando eu lhe perguntei se ele tinha lhe feito alguma confidência, que era uma brincadeira só, o senhor deu a entender que mesmo vocês da imprensa não entendem direito, não conhecem direito o Lula. Qual é esse Lula que a gente não conhece e que talvez o senhor, pelo fato de ter frequentado o círculo dele durante um tempo, talvez tenha algumas pistas que nos faltem? Não, eu não frequentei círculo nenhum. Eu não sou íntimo do poder, absolutamente. Para dizer a vocês, sem nenhuma arrogância, quando Luiza Erundina se elegeu prefeita de São Paulo, eu estava no meu escritório, no SEBRAP, e ela ligou para mim, pessoalmente, e me convidou para ser secretário de planejamento dela. Eu recusei no ato. Disse, não, eu não aceito, eu não sirvo a nenhum governo. E indiquei Paul Singer, que foi ser secretário de planejamento dela. Não sei se foi por minha indicação, ou ela já tinha na cabeça. De modo que eu não quero nada com o poder e estou sempre contra ele, eu sou espanhol. Mas me fale desse Lula que o senhor disse que a gente talvez não conheça direito. Eu não tenho segredo especial nenhum, porque eu nunca fui... Não, mas o senhor deve ter uma observação, pelo menos, mais... Eu nunca frequentei círculos íntimos de ninguém. O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem.
Já imaginava. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Hein? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. É forte. O Lula não tem caráter. O Lula é um oportunista que a sociedade brasileira e eu, particularmente, como parte da esquerda brasileira, sou responsável, porque nós fizemos de conta que o operário é igual à classe. Como Marx disse há 150 anos, que a libertação da classe operária só será obra da própria classe operária, nós confundimos as duas coisas. A gente achou que tinha chegado ao paraíso. Mas ele saiu com altos índices de aprovação, professor. É que o senhor... E daí? Mas o Titio povo... Adolfo também tinha altos índices de aprovação. Mas, professor, Professor, anos 30. voltando para trás, era um metalúrgico, um líder operário, liderou greves importantes no final dos anos 70. Não liderou nada. Mas como, professor? Não, isso é a história, é a lenda que se construiu. Se você, Mário, que é jornalista e que tem responsabilidades, vá rever os jornais da época, quem liderava as passeatas era Ulisses Guimarães, para garantir que a polícia não atuasse contra os grevistas. Mas havia assembleias enormes na Vila Euclides, parou São Bernardo, as montadoras pararam, e era a palavra do Lula. Havia. Então eu estou dizendo, havia uma liderança ali, operária, importante. O senhor está dizendo que não, é um homem sem caráter que estava fazendo aquilo por quem? Então? Eu acho ele sem caráter. E é preciso fazer outra correção na história brasileira. Na verdade, os sindicalistas não tinham posição política nenhuma. Foi o movimento democrático brasileiro, não o MDB, estou dizendo, o conjunto da sociedade brasileira que lutava por uma nova democracia que levou os sindicalistas para a esquerda. Nenhum deles era de esquerda. Mas eles construíram um partido. Construíram. Um partido que no começo tinha uma feição de classe, construíram uma central sindical. Claro. Isso tudo está no ideário da esquerda, imagino, não? Tá. Então como é que o senhor pode dizer que aquilo que eles foram para a esquerda pelo movimento... Eu estou dizendo que os sindicalistas foram para a esquerda empurrados pelo movimento da sociedade. Se dependesse deles exclusivamente, não haveria movimento de esquerda no Brasil. Você não conhece nenhum deles, dos nomes importantes daquela época, que tenha sido de esquerda. Existia um que chamava-se Paulo dos Couros, Paulo Skromov, que era conhecido, um militante trotskista conhecido. Outros que seguiam mais a orientação da Igreja Católica, que estavam na Zona Sul, por exemplo, tinham uma orientação ideológica ligeiramente para a esquerda. Não era nitidamente de esquerda. Dos sindicalistas chamados de São Bernardo, não tinha um de esquerda. Professor, quando o senhor diz que o Lula não tem caráter, o senhor remete àquela questão de, uma vez mesmo ele ter dito que era uma metamorfose ambulante, quer dizer, hoje pode estar numa posição, amanhã eventualmente noutra. Foi ele que disse. Sim, eu estou dizendo, é nesse sentido que o senhor fala? Uhum. Foi ele que disse. Agora, que episódios da trajetória do Lula, na sua opinião, embasam essa sua afirmação de que o ex-presidente Lula não tem caráter? Esta. Quer dizer, que é uma metamorfose ambulante, o que é? Quer dizer, estas recentes alianças. O Lula é o seguinte, eu vou dizer, e se ele quiser me processa. Nada, fica só aqui entre nós, pode dizer. O Lula é uma vocação de caudilho.
Caudilho é uma palavra, tanto em espanhol como em português, cuja significado é simples. Chefe, general. Depois de Franco, na Espanha, caudilho ganhou uma conotação sinistra. Caudilho é a antessala de um ditador.